Bom dia, pessoas! Sejam muito bem-vindos. Puxe uma cadeira, sente-se e sinta-se em casa. Você está no canal Eu, Biólogo, estrelado nada mais nada menos por eu, biólogo, Railson Feitosa. Para começar este vídeo, eu gostaria de me apresentar. Sou licenciado em Ciências Biológicas e amo o que eu faço. Para quem nunca me viu, sou eu nessa foto junto com meu dinossauro Alfredo, que está na boca de uma lagartixa gigante que se diz ser um dinossauro. Para o primeiro vídeo, eu pensei em uma ideia básica. Eu criei uma enquete e mandei para os meus colegas porque eu gostaria de saber quais eram as dúvidas deles em relação à biologia. Então eu vou responder e espero que vocês gostem. Sem mais delongas, vamos lá. É verdade que formigas podem escravizar outras formigas? Essa foi uma das primeiras perguntas que eu recebi e eu achei muito interessante. E a resposta dela é sim. Não todas, mas as que fazem isso são chamadas de escravistas. Elas existem em algumas partes do mundo, inclusive aqui na América do Sul. Este tipo de comportamento, dentro da biologia, é chamado de filha-adaptagem. Desculpa, essa é uma palavra que eu inventei. Uma palavra que com certeza você já conhece. A real é parasitismo. Parando o tempo um pouco, eu vou explicar para quem não sabe o que é parasitismo. Parasitismo é quando ocorre uma interação entre espécies diferentes, semelhantes ou até mesmo iguais, como ocorre em alguns casos de formigas. Mas para uma vai ser benéfica e para outra vai ser maléfica, ou seja, uma vai agir em cima da outra, vai se prevalecer em cima dessa espécie, como por exemplo, as pulgas e os carrapatos que ficam em cima dos cachorros. É benéfico para a pulga, mas maléfico para o cachorro, podendo até causar possíveis doenças para o animal. Voltando então de onde paramos, vamos ver nesse esquema detalhado como isso acontece. Tudo vai ocorrer com uma tática de guerra super elaborada pelas formigas operárias, onde mobilizam um grande exército para atacar a colônia-alvo. Chegando lá, elas capturam e roubam as larvas, levando-as para a prisão pessoal de suas fortalezas, cuidando desses ovos até se tornarem pulpas, então adultos. Como crescem lá, elas acham que pertencem à colônia, e com isso agem fazendo os deveres, como pegar comida, limpar a colônia e deixar tudo em ordem. Daí então que vai surgir o parasitismo, porque as formigas invasoras sequestraram essas formigas e obrigaram elas a trabalhar, mesmo elas nem sabendo que estão trabalhando para formigas que dizimaram a sua colônia anterior. Existem variações onde colônias abusam totalmente disso, deixando apenas as escravas trabalharem, mas isso não é vantajoso, porque essas formigas invasoras, digamos assim, elas vão perder o hábito de cuidar da colônia. Elas vão ficar totalmente dependentes de formigas escravizadas. Como consequência, se ficarem sem essas formigas, provavelmente essa colônia irá morrer. Aí que entra a adaptação. Então nem sempre as estratégias evolutivas vão ser 100% eficazes. Mas nem tudo é um mar de escravidão, já que algumas formigas podem se rebelar e matar suas carcereiras e até mesmo jogar os ovos para fora dos ninhos. Isso acontece até com uma certa frequência. Lembrando, existem variações de hábito entre as espécies. Não vai acontecer sempre da mesma forma. Algumas espécies são verdadeiras assassinas das sombras, onde participam até mesmo do credo dos assassinos. São tão pequenas que podem passar despercebidas pelas colônias, exalando substâncias químicas que as camuflam e não chamam a atenção dos inimigos. Assim elas podem roubar ovos, polpas e até mesmo indivíduos adultos. Imagina um indivíduo adulto sendo levado e não saber por quem ou por quê. Agora, saindo deste lado escravista, existem formigas, digamos, do bem, que vivem em harmonia com outras espécies, que ao contrário do parasitismo, é chamado de simbiose. Simbiose também ocorre interação entre duas espécies, porém, neste agrupamento, ambas serão beneficiadas.
ou seja, será positivo para uma e positivo para outra. Um exemplo clássico é das formigas e dos pulgões. Esses pulgões são parasitas de plantas e, ao consumir a substância da planta, defecam, eles excretam uma grande quantidade de açúcar, que as formigas comem, e com isso elas protegem esses pulgões de possíveis predadores, assim mantendo um ciclo. É uma simbiose porque é vantajoso para ambos os lados, é claro, menos para a planta. E agora vamos para a próxima pergunta. Como identificar aranhas venenosas? Para responder essa pergunta, eu vou levar em conta pessoas que possuem aracnofobia, pois eu tenho muitos amigos que possuem esse tipo de fobia. Para quebrar um pouco o gelo, eu vou colocar um Homem-Aranha psicodélico dançando e assim preparar os seus corações. Vamos entender um pouco sobre a morfologia da aranha. A aranha, ao contrário das formigas, possui uma cabeça fundida ao tórax. Quando isso acontece, isso se chama de cefalotórax, e uma divisão ligada ao abdômen. Então a aranha possui cefalotórax e abdômen. Ao contrário das formigas, que possuem cabeça, tórax e abdômen distinguido. As aranhas geralmente não são violentas e só atacam se forem atiçadas. Existem basicamente 3 aranhas que vocês precisam se preocupar aqui no Brasil. E tenho certeza que você já ouviu falar sobre alguma delas. Vamos começar então pela Viúva Negra. Nossa primeira vingadora é uma aranha, como o nome diz, tem sua coloração extremamente escura, semelhante a um preto forte. Possui aproximadamente 2,5 a 3 centímetros e sua principal característica é uma marca vermelha em seu abdômen, podendo ter algumas variações. Essas belezinhas gostam de calor e são comumente encontradas na região Nordeste. E em que lugar eu posso encontrá-las? Calhas, vegetações rasteiras, lenhas e folhagens. A segunda é a aranha armadeira. Uma das principais características são as cores amarronzadas, pelinho no bumbum, ou seja, no abdômen, e quando elas são ameaçadas, elas levantam as pernas dianteiras e, como característica dessa aranha, ela não estrutura teias. Elas medem cerca de 17 centímetros e seu principal habitat são as florestas e são encontradas em buracos ou fendas. E por último, a que precisamos se preocupar, e a pior, são as aranhas marrons. São encontradas em diversas regiões do Brasil e sua principal característica é uma marca que vai do seu tórax ao abdômen, que é semelhante a um violino. São aranhas extremamente agressivas, lembrando que essas características podem não estar em todas, tendo algumas mudanças. Em caso de picadas, procure um médico. Em relação às outras aranhas que existem, e não são poucas, a maior parte possui veneno, mas não são capazes de matar. Podem causar desconforto, mas fora isso são animais fofos, importantíssimos para o controle de pragas. E se você que está aqui nesse vídeo detesta aranha, se alie às lagartixas, pois elas podem ser as suas melhores amigas. E se você chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro. Eu te desejo um enorme obrigado. Deixem sugestões nos comentários, nos quais eu vou usar para melhorar os meus vídeos, pois este é o primeiro e eu pretendo evoluir. Até! Bom dia!